Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês e hoje eu vou falar sobre o caminho até a fluência no inglês. By the way, esse vai ser um vídeo sem nenhuma edição porque hoje não vai dar tempo de editar o vídeo, então vai ser um vídeo cru, natural, sem cortes, sem nenhum tipo de frescura, só eu aqui falando pra vocês e vai ser muito legal. Seguinte, por que eu resolvi fazer esse vídeo do caminho até a fluência no inglês? Porque eu recebi muita pergunta ultimamente, do tipo, pergunta não assim, pessoas falando comigo, Mairo, eu quero praticar a minha conversação em inglês, Mairo, eu tenho que treinar a minha fala, a minha conversação em inglês, eu quero fazer aulas de conversação com você, Mairo. E o seguinte, a conversação, você tem que sacar isso aqui, a conversação, ela é só uma parte do inglês, ela é só parte da jornada até a fluência no inglês. O inglês tem várias coisas, não é só você estudar conversação ou, não, eu já entendo inglês, já sei inglês, mas eu não consigo falar, não consigo treinar a conversação. Seguinte, se a gente for definir uma rota, e aí você pode seguir essa rota nos seus estudos, se a gente for definir uma rota de estudos do inglês, como é que funciona mais ou menos essa rota? Quando você começar a estudar inglês do zero, a primeira coisa que, por mais que você estude de um jeito ou de outro, normalmente a primeira coisa que você vai dominar é a leitura. A primeira coisa que você vai aprender é aprender a ler em inglês. Se você, e aí já vamos puxar pro negócio da conversação. Se você não lê bem inglês, se você não pega um livro, vai lá na Amazon e compra um, tem um livro que você quer ler, e esse livro tem em inglês e tem em português, mas você vai lá e compra ele em português porque é mais confortável para você, porque você não quer ler o original em inglês, embora o original em inglês seja melhor, você não quer ler, porque não é tão confortável assim. O que isso quer dizer? Quer dizer que você não domina a leitura do inglês. Se você não domina a leitura do inglês, não é a hora ainda, não que você não possa praticar a conversação, mas não é o momento ideal de você ir lá e praticar a sua conversação. Então assim, primeira coisa, dominar a leitura, ou estudar pelo menos a leitura. A leitura é o que vem primeiro. Uma vez que você está dominando a leitura do idioma, né, e a leitura você domina principalmente adquirindo muito vocabulário, estudando, e não estudando só assim, palavra solta, nada de palavra solta, estudando textos, estudando frases. Dominando a leitura, a próxima etapa aí no caminho, na jornada até a fluência no idioma, seria você dominar a compreensão oral, ou seja, você entender o inglês falado. E essa, né, todo mundo que vê meus vídeos, se você nunca viu meus vídeos, talvez você não saiba, mas quem vê meus vídeos sabe que eu falo isso praticamente todo vídeo. A compreensão oral é a habilidade mais importante, é a base de tudo, mas é aquela que dá mais trabalho, inclusive dá mais trabalho, demora mais tempo para você desenvolver do que, por exemplo, a fala, tá? Mas muita gente não sabe disso, muita gente fica só, não, quero falar. Não, compreensão oral. Então, primeira etapa, trabalhe sua leitura. Segunda etapa, trabalhe a sua compreensão oral incessantemente durante meses, durante anos. Treine, faça listening, escute. Treine muito a sua compreensão oral. Se você já está dominando a leitura, fica muito mais fácil dominar a compreensão oral. Uma vez que você já consegue ler inglês, uma vez que você já entende o inglês falado, você vê seriados em inglês, tô apontando pra cá que a minha televisão tá aqui, você vê seriados em inglês, você vê vídeos no YouTube em inglês, você escuta pessoas falando inglês e você entende sem muito problema, não fazendo esforço, não, você entende de boa, beleza. Aí sim, você entra na hora de praticar a sua fala em inglês. Por que só aí? Por que só depois de dominar a leitura e dominar a compreensão oral? Porque vai ficar muito mais fácil. Você já tem a base, o inglês já está implantado no seu cérebro. Você já entende as estruturas gramaticais, os padrões, as palavras. Você sabe como é que funciona o inglês. Agora é só você praticar, a habilidade já está aí dentro da sua cabeça. Se não tiver, se você não consegue ler confortavelmente e principalmente, se você não entende bem o inglês, vai ser muito mais difícil praticar a sua fala. Por isso que tem gente que faz aula de conversação durante um ano inteiro e não solta, não consegue falar inglês fluentemente. Por quê? Porque a falha não é na aula de conversação, não é na fala da pessoa, é na base, né, no fundamento. E qual que é a base, qual que é o fundamento? A prática, né, a compreensão oral, o listening, a capacidade de você entender o inglês. E aí sim, depois que você lê, você entende, você fala, aí agora sim você vai para a prática da habilidade mais difícil assim, que exige mais requinte em qualquer língua e qualquer idioma, que é a escrita. Praticar a escrita não é difícil, a prática é simples, você vai ter que ler muito, primeira coisa, ler muito, segunda coisa, você vai ter que escrever muito, então todo dia você vai ter que ler uma tonelada, escrever um pouquinho, você sempre vai escrever muito menos que você lê. Se você lê, sei lá, 10 páginas por dia, escreva uma página. Aí você vai escrever e alguém tem que corrigir o que você escreveu, te dá feedback, e aí você estuda as coisas que você errou e continua nesse ciclo, tá? A escrita é fácil de praticar, mas ela exige mais requinte, é igual escrever bem em português. Não é nada fácil. E aí, na hora da escrita, sim, que cabe um estudo de gramática, sim, ajuda, não é o principal, mas ajuda. Igual estudar um pouquinho de gramática vai te ajudar também a escrever, mas ainda em português, né, no caso.
né? Mas em qualquer língua. Isso se aplica a qualquer língua. Mas a leitura ainda é a base de tudo. Então, assim, ó, procure seguir essa jornada nos seus estudos, tá? Dominar a leitura, dominar a compreensão oral, dominar a fala e aí dominar a escrita. Não quer dizer que você tem que separar, isolar completamente tudo. Você pode fazer, por exemplo, treinar a leitura e compreensão oral ao mesmo tempo. Quando a sua compreensão oral já está num nível razoável, intermediário alto, você já quer começar a praticar, por exemplo, a fala, pode praticar. E aí eu já quero praticar a escrita um pouquinho, também pode. Mas na medida do possível, siga essa ordem. Não tente ir lá para a conversação quando você não consegue nem ler um livro. Ou não tente começar a escrever em inglês quando você está no começo. Eu estou no começo dos estudos, não sei praticamente nada, mas eu preciso escrever em inglês, quero aprender a escrever em inglês. Vai ser inefetivo, né? Comece pela leitura. Preciso falar inglês muito bem. Então treine a sua compreensão oral para aumentar o seu nível de listening, de compreensão oral, e aí sim, daqui a um pouquinho, comece a treinar a sua fala. Beleza, pessoal? Esse então foi o vídeo de hoje no Cru, sem nenhuma edição. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês apliquem aí nos estudos de vocês essa técnica, esse caminho até a fluência que eu passei aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um gostei, um curtir, um compartilhar. Se você está vendo no YouTube, não esquece de assinar o nosso canal. E se você está vendo no Facebook, não esquece de dar um curtir e um seguir na nossa fanpage. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.